A paz do Senhor, Lucas. Paz do Senhor, pastor William. Tudo bem com você? Tudo na paz. É um prazer receber Amém. um grande homem de Deus aqui no nosso podcast. E eu sempre digo que o maior propósito disso tudo aqui é que o nome do Senhor seja glorificado. E eu tenho certeza que através do teu testemunho de vida, muitas pessoas que vão acompanhar esse canal serão tocados, né? Porque o poder de Deus, ele transpassa barreiras. Verdade. E a rede social, a internet, ela tem esse poder de chegar onde a gente não consegue chegar. E eu queria que o Lucas falasse um pouquinho da sua história, casado, solteiro, família, função que exerce no reino de Deus. Conta aí, Lucas, um pouquinho. Casado, né, com a missionária Denise, pai de 3 filhos, Davi Lucas, Pedro Isaac e Benício Noah. Eu sirvo dentro da Igreja do Senhor hoje, a minha posição eclesiástica, né, presbítero da igreja. E estamos bem com o Senhor e com a família. E feliz de estar aqui com o Senhor. Glória a Deus. Prazer nosso. Lucas, já caminhando com Jesus há quanto tempo? Esse ano de 2022 vai fazer 6 anos que eu fui resgatado pelo Senhor. Lucas, queria que tu contasse um pouco da tua história, quem era o Lucas, de onde o Lucas veio, o que o Senhor fez através da tua vida. Falasse um pouquinho da tua vida para que os nossos amigos e irmãos que estão acompanhando e vão acompanhar, né, esse testemunho possa também ser edificado e ver o poder de Deus, porque eu penso que uma das maiores formas de Deus mostrar o poder dele é através do que ele faz em nossas vidas. Eu queria que o Lucas falasse um pouco. Bom, pastor, quando eu lembro um pouco da minha história de vida, isso reflete muito, né? Até nos dias de hoje, né? Porque eu sei o impacto que foi a minha mudança de vida. Porque nós sabemos que há uma palavra grega, né, que quer dizer metanoia, que quer dizer mudança de mente. E até que isso, através do Evangelho, viesse acontecer na minha vida, eu passei um processo dolorido. Conheci Jesus, eu tinha 7 anos de idade. A primeira igreja que eu conhecia Jesus, a congregação Shalom Adonai, aqui do Campo 1. Tinha 7 anos de idade, mais ou menos. E fui levado pela minha avó, que é minha mãe. De muitos netos que tem na família, eu sou o único neto registrado como filho. E meus pais, que também são os meus avós, me criaram com muita dedicação, me ensinando a respeitar outras pessoas, a educação e principalmente o reino de Deus. Esse lado do reino espiritual, do reino de Deus, de Jesus, aconteceu mais através da minha avó. Então, no caso, a partir dos teus 7 anos, tu já frequentava a igreja? A igreja. Certo. Foi quando, vamos se dizer... Os primeiros passos. Porque, pastor, se a gente formos perceber sobre a questão da nossa mente, né? Foi quando 7 anos eu despertei o que era igreja, quem era Jesus. Lembro de diversas brincadeiras que havia, né, sobre a questão de respostas da Bíblia. Então aquilo ali foi me motivando a caminhar com o Senhor Jesus e a conhecer mais a Jesus. E a minha mãe sempre me levando, por mais que alguns cultos, né, a gente dormia, era eu mais os meus outros primos, a gente dormia debaixo dos bancos da igreja. E ali, mas sempre estava ali. Mas estava lá. Mesmo dormindo, né, sonolento, mas estávamos lá. E acontece, pastor, que quando foi mais ou menos com 9 anos, eu acredito que até os meus 12 anos, de 7 até os 12 anos, foi um período maravilhoso na minha vida, mas um período também conturbado. Por quê? Porque com mais ou menos de 10 a 12, foi um período onde as influências começaram a chegar na minha vida. E eu comecei a esfriar. As más influências. Como diz a palavra, que as más companhias corrompem os bons costumes. E aquilo foi tirando aquela vontade de eu congregar. Fechou os amigos da igreja. Isso, coral infantil. Foi se distanciando. Foi distanciando, né? E nada de uma vez, né? Nada de uma vez. É porque as pessoas, pastor William, elas não sabem o poder da influência.
Tem pessoas que ainda não entenderam o quanto a influência é importante na vida de um ser humano. A gente vai ver que a própria Bíblia diz que Satanás, ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos, né? Influenciador, né? E isso, da maldade. Olha o poder da influência, né? Então, eu tive muitas influências, eu ainda criança, né? Depois, quando eu comecei a se afastar dos caminhos do Senhor, eu comecei a ir para festas mundanas, né? Porque meu pai, aqui na cidade de Imperatriz, ele tem uma equipe chamada Land Mix. Essa equipe é muito conhecida. Quando eu era pequeno, eu ouvi falar. Land Mix é conhecida demais no estado do Pará, Tocantins, outros estados, Piauí, no Brasil, praticamente no Brasil inteiro, ela é referência em termos de reggae. E foi uma das influências que me levou a se afastar dos caminhos do Senhor. Eu comecei a viajar com meu pai e ali eu comecei a achar bom. Conhecer o mundo. Conhecer o mundo, ouvir os reggaes, ouvir as músicas mundanas. Então aquilo ali despertou algo dentro de mim. Os desejos pecaminosos. Aflorou. E foi manifesto na minha vida. Foi quando eu saí da igreja. Mas também não foi assim de uma vez. Paf, puf, não. Foi um período da minha vida de eu conhecer as coisas ruins que o mundo oferece, foi me distanciando, me esfriando, tirando a essência de Deus na minha vida. Quando tu percebeu, tu já estava bem distante. Distante dos caminhos do Senhor. E praticamente com 13 anos de idade, já não ia mais para a igreja. Minha mãe sempre me chamando, não ia mais. E foi um período assim meio que doloroso para minha mãe. Porque, pensa só comigo, pastor. Uma mãe que luta, porque a mãe ela se doa pelos filhos, né? E a minha mãe ela levou muito ao pé da letra sobre a questão de Provérbios 22:6. Instrui a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desviará dele. Eu me lembro que quando chegavam as festas da igreja, de infantis, né? Ela sempre comprava gravata, uniformezinhos, sapatozinhos, né? Pra gente poder ir para participando, influenciando, né? Foi um baque para ela, né? Isso, foi. Não quis mais saber de ir pra igreja. Aquilo ali machucou muito ela. Preferi ir pro reggae, pro reggae, pai. O mundo. Lucas, e teve um... A partir desse... Eu sei um pouco da tua história. A partir desse distanciamento, houve um envolvimento com as drogas. Como foi que isso aconteceu na tua vida? Foi quando eu se afastei. Porque toda criança ela tem um sonho. Toda criança, todo jovem, ele tem vontade de ser alguma pessoa. Ele tem vontade de ser algo na vida. Tu queria ser o quê? Eu queria ser jogador de futebol. Ainda fiz testes no Vila Nova de Goiás. Fui para Goiânia, né? Ali tive alguns envolvimentos ali com o Túlio Maravilha, ex-jogador da Seleção Brasileira Botafogo, né? E eu me lembro que quando eu cheguei em Goiânia para fazer testes, né, para poder passar, ali estava o time do Figueirense, e ali tirei foto ali com Existia um desejo, aquele né? desejo. Só que não era o projeto de não Deus era para a vida do Lucas. E aí, o que é que acontece? Quando eu ainda criança, eu também fui DJ na equipe de reggae do meu pai. Só com 10 anos de idade, era engraçado. Eu tenho uma professora na escola bíblica, que até hoje eu chamo ela de tia. Eu acho que até o senhor conhece ela, Maria dos Remédios. Isso. E a Maria dos Remédios era minha tia, minha professora da EBD. E também de uma escola de reforço. E ela era crente. E ela sempre falava isso para mim, Lucas, ela tentando me ganhar, né? Ela não queria me perder pro mundo. E ela sempre falava, Lucas, nunca esqueça do Senhor. Tu pode trabalhar, mas tu pode também vir para a igreja. Ela era uma... Ela não desistiu, né? Isso, ela não desistiu. Ela sempre falava isso para mim. Hora e outra, quando eu vejo ela, eu lembro, né? E eu falo, olha, você se lembra que você falava? Eu, não, eu lembro. E acontece que eu tocava festa, mas ainda de vez em quando eu ia para a igreja. Mas aquilo foi perdendo a essência, o amor pelas coisas de Deus, o amor pela igreja.
E quando deu com 13 anos, aliás, com 14 anos, eu fumei o primeiro cigarro de maconha. Foi aonde também eu ainda jogava bola. Ainda tinha esse desejo de ser jogador, mas eu conhecia as drogas. E quando eu fumei aquele cigarro de maconha... Alguém te deu, te ofereceu? Me deu. Eu me lembro que foi não sei se o senhor já viu esses parques que chegam em alguns bairros, né? E Sim. Se alojam, né? Eu me lembro que foi um parque perto da minha casa. E um dos rapazes que trabalhava naquele parque, dentro do baú, que estava ali alguns brinquedos, né, do parque, e ali eles estavam... Quando eu entrei, eles estavam fumando, eu vi aquela fumaça, e aquele cheiro ali me chamou a atenção. Dá pra sentir de longe, Isso, né? Eu perguntei o que é isso, ele respondeu, é maconha, fuma aí, aí me entregou na minha mão. Foi quando eu fumei. Dali então, aquele medo que eu tinha, fumei maconha, né? Chupei ali uma balinha para poder disfarçar, para quando chegar lá ver as mãos. E foi o primeiro cigarro que eu tive contato, foi a droga, foi o cigarro de maconha. Outros às vezes é um cigarro, né, normal. E da maconha? Aí da maconha foi piorando a situação, infelizmente. Porque as pessoas não têm em mente o quanto a maconha, ela destrói a vida de um ser humano. Porque tem pessoas que eu conheço, que hoje já não existe mais entre nós, que começaram com a maconha. A maconha, passaram para o crack, do crack para a cocaína, da cocaína foi para outros piores. E por causa da droga, não existe mais entre nós. As escolhas, né, Lucas? As escolhas. Eu sempre costumo dizer que a nossa vida é feita de escolhas. Eu fico pensando assim, Lucas. E quando o Lucas começou a se envolver com as drogas, aí foi um baque para a família. Apesar que a família não queria acreditar. Tem pessoa, tem Mas tu pais. tentou esconder por um tempo? Tentei, bem escondido, né? Comecei a mentir. Só que chega uma fase que não dá mais para esconder. Não dá. E foi aonde, pastor William, a família, infelizmente, eles não queriam acreditar. Eles sabiam de rumores, né? Pela boca de outras pessoas. Só que eles não queriam acreditar. Mas quando caiu a ficha do meu pai, da minha mãe, de todos, foi um impacto muito grande, porque eu era muito influente. Então aí do cigarro, de maconha, veio a bebida, o álcool. Aí do álcool veio a cocaína, da cocaína veio o lança-perfume. Aí do lança-perfume, quando não tinha cocaína, eu tinha que usar pedra, quebrar a pedra como se fosse cocaína, com comprimidos. Desenfreado. Porque a gente não consegue entender o quanto é uma força maligna que aprisiona, que nos envolve a fazer aquilo. Você vê, tem pessoas que tinham tudo e hoje já não tem nada. O que é isso? A droga. Porque a droga consome. Ela tem esse poder de destruir a vida do ser humano. E foi aonde... Quantas pessoas boas estão por aí, né, Lucas? Muitas. Por causa de uma escolha, porque ouviu um pseudo-amigo que nunca foi amigo. Toma aí, experimenta aí. E essa pessoa destruiu a vida por causa das suas escolhas. Verdade. E isso tem destruído famílias. Muitas famílias. Muitas. Então eu sou prova viva de quanto Jesus é maravilhoso. E querendo ou não, Lucas, uma coisa leva a outra. Para manter o vício, teve que roubar alguma vez? Sim, com certeza. Eu me lembro, me recordo muito bem de estar vivo na minha memória. As primeiras vezes que eu comecei a roubar foi dentro da casa dos meus pais. Sumia coisa 24 horas lá e eles não sabiam quem era. Eles podiam até querer me julgar, até falar que era eu. Mas não tinha prova. Mas não tinha prova. E quando eles tinham uma certa dúvida que tinha sido eu negava. Mas eu fazia uma cena, um teatro. Vítima, né? Não foi eu, você quer me julgar porque eu sou assim. Mas a maioria, 98% de tudo aquilo que sumia, que acontecia, era eu. Para manter o vício. Para manter o vício. E foi aonde
eu tive que largar tudo. Eu trabalhava com meu pai, eu tinha roupas boas, eu tinha amigos bons, eu tinha uma influência na sociedade, porque meu pai é muito conhecido aqui em Imperatriz, né? Um homem muito trabalhador e amado por muitas pessoas. E eu tive que abrir mão disso tudo, porque já não dava mais de eu andar com as pessoas que outra hora eu andava. Foi um ponto assim crítico da minha vida. Né? Foi uma coisa, é como eu gosto desse texto e ao mesmo tempo eu vejo o quanto Deus é misericordioso, né? Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Epístola aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, ele diz: "E todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus." E um dia eu estudando, pastor, essa palavra destituídos, que no original, no grego, ela quer dizer perder uma posição, perder um lugar de governo. Ou seja, Deus, ele nos fez para governar. Deus fez Adão para governar, mas ele perde aquela posição. O pecado faz de nós perdermos posições, governo, né? E a minha desobediência, a droga, o crime, fez eu perder posições. Eu me lembro que tu me contou de uma situação que vocês estavam assaltando e passou por uma blitz. Conta um pouquinho aí, Lucas. Foi um período, foi um acontecimento, né, em um período Isso já próximo da tua conversão? Já próximo, já estava próximo, mas eu não sabia. Deus já estava trabalhando na minha vida, eu não sabia. Eu mais um amigo meu, hoje ele não existe mais entre nós, assassinaram ele. E nós estávamos há muitos dias drogados. Cheiramos muitas gramas, foi gramas e gramas de cocaína cheirado. E nós resolvemos assaltar em um bairro aqui na cidade de Imperatriz. E chegamos a esse bairro e tinha um casal de namorados, né? Estavam ali na porta e nós rendemos aquele casal de namorados, tomamos a moto deles. E acontece, pastor, que nesse dia eu estava sendo o piloto da moto. Nesse dia eu estava sendo piloto de fuga. E tinha o Pedro, né, que não existe mais entre nós, que estava atrás. Acontece que quando nós saímos ali daquele lugar onde nós havíamos feito aquele assalto, eu segui uma rua direto, uma rua longe. Depois eu dobro em outra, depois eu dobro mais em outra. E aí depois eu resolvi dobrar mais outra, para despistar do lugar onde nós... Fugindo. E de repente eu avisto assim, coisa de 10 metros a 15 metros, os policiais. Uma blitz. Em motos, né? Fortemente armados. Eu me lembro que naquele assalto que nós havia feito, nós estávamos sem capacete. E a arma que nós tínhamos era um 32, calibre 32. Cromado, eu me lembro até a cor da arma. E tinha... Eu acho que ele estava, vamos se dizendo, topado de bala, né? E aí, a única coisa que me veio na minha mente, não dava mais de eu voltar. Não dava mais de eu recuar. E a única coisa que veio na minha mente foi lembrar, de clamar a Deus na minha mente, dizer... Nessa hora a gente lembra de Deus rapidinho. Deus tem misericórdia. E conseguimos passar por aquela... Sem os policiais. Sem capacete. Eles não viram nós. Deus escondeu. Nos escondeu, né? É como... Eu digo que no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. A questão é, eu não estava na presença de Deus, mas havia joelhos que pedia a Deus para me guardar. E já existia um propósito de Deus para a tua vida. Então isso ali marcou muito a minha história, meu testemunho, porque eu poderia ter morrido. Fora outras vezes. Com certeza ali ia ter troca de tiro. Sim. E como eles estavam em mais quantidade, nós íamos perder a nossa vida, né? E apesar que nós estávamos errados, os policiais estavam certos, porque eles estão fazendo o seu serviço, mas eu vejo que a mão de Deus estava sobre a minha vida.
Existem coisas que a gente não entende, Lucas, né? Eu percebo assim, tu enfatizando muito essa coisa da minha mãe orando, da minha mãe intercedendo, e eu penso assim que quantas mães, igual a mãe do Lucas, né, até hoje continuam orando por filhos que saíram de casa, escolheram, infelizmente, o mundo das drogas, do crime, e essas mães continuam de joelho porque entende o poder da oração, entende o que uma oração é capaz de fazer. Eu me lembro de um jovem, que eu fui pastor dele, que um dia eu estava na minha casa, e ele estava na porta da casa dele, a gente morava pertinho, e ele disse que sentado na porta, ele viu quando 2 pontos de luz parou em uma esquina, veio do céu e parou. E ele viu aquilo e ficou sem entender. E ele disse que quando passou assim, em média 1 minuto, aí veio um carro, topado de jovem, aquela música agitada, percebeu bebida, gritaria, e ele disse que percebeu quando um daqueles pontos de luz voou e foi sobrevoando por cima do carro, acompanhando, e foi embora. E o outro retornou para cima. Isso, ele foi correndo lá em casa, bateu na porta, preocupado, e ele disse assim: pastor, acabei de ter uma visão ali, não entendi nada. E ele foi me explicar. Eu vi 2 pontos de luz descer do céu, e quando um carro foi passando, cheio de jovens ali, bebendo, e um dos pontos de luz sobrevoou o carro e acompanhou, e o outro voltou ao céu. E ele disse: me explica o que foi isso. Eu disse assim: provavelmente esse ponto de luz deve ser anjos, biblicamente eu creio, na ação dos anjos na terra, e quem sabe aquele carro ali com aquele tantos de jovens, quem sabe tinha algum filho de alguma pessoa que estava de joelho ali, intercedendo, orando, dizendo: Deus, envia os teus anjos para não deixar acontecer nada de mal com meu filho ou com minha filha. Verdade. E eu entendo que vale a pena. Eu sei que as pessoas que vão estar ouvindo esse teu testemunho, eu sei que às vezes a gente quer desistir de orar. Às vezes vem aquela tristeza, a gente pensa assim: não tem mais jeito. Mas vale a pena, né, Lucas? Vale insistir. Vale a pena porque, lembrando desse testemunho, desse grande livramento, de muitos que eu tive, porque se eu for falar aqui não tem tempo para falar. Eu me lembro que eu estava orando dentro do quarto, e orando dentro do quarto, comecei a rasgar o meu coração diante do Senhor. Antes de se converter? Não, depois já convertido. Já depois. Eu queria que tu me contasse como foi a conversão para tu chegar no quarto aí. O dia que tu decidiu. É porque sobre essa questão do quarto, é porque Deus me falou o porquê Ele me livrou daquele dia desse assalto. Deus te mostrou. Da blitz, da polícia, porque eles não conseguiram nos ver. Pois conta aí. Porque quando eu entro dentro do quarto, eu estava orando e comecei a rasgar meu coração diante do Senhor, chorando na presença de Deus. De repente, me veio aquela memória daquele acontecido, daquele assalto que eu havia feito, já sabendo que aquele comparsa que estava comigo naquele dia já não existia mais, tinha morrido. E eu olhando assim: eu não sou merecedor da tua graça, eu não sou merecedor da tua misericórdia. E eu perguntei: Deus, e por que daquele dia, Senhor? Aqueles policiais querendo entender, né? Como é que te passa ali isso. E eles não enxergaram? Porque eles não conseguiram me ver. Eu fiz essa indagação ao Senhor. De repente o Espírito Santo de Deus fala comigo e diz: naquele dia, naquele horário, a tua mãe, minha serva, estava me clamando. Glória a Deus. O poder da oração, o poder de nós perseverarmos na oração. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabem. Às vezes, pastor, as mães e os pais estão enganados em não saber o poder da oração, o poder do clamor. Eu creio que é da natureza do homem, do ser humano em si, Lucas, desistir muito fácil. Isso, verdade. Às vezes a gente desiste muito fácil. Você bate na porta e a porta não abre, você vou largar de mão. Mas o princípio da perseverança. Temos que perseverar. Na realidade, as coisas só acontecem na vida daqueles que de fato perseveram. Verdade. Lucas, e a conversão? Como foi que aconteceu? O dia que tu retornou aos braços de Jesus? Foi um momento para mim poder voltar para Jesus. Foi um momento meio que doloroso na minha vida.
Há um ditado, né? Um provérbio que as pessoas aí tiraram da sua mente, né? Que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, né? Tem deles que diz até que está na Bíblia, mas não está. Verdade. Mas é um provérbio que Não deixa de ser verdade. não deixa de ser verdade, porque às vezes Jesus ele é tão misericordioso, pastor William, porque a gente vê em toda a Bíblia Sagrada o Senhor sendo misericordioso. Quando eu fugia de uma polícia dentro do matagal, de uma quebrada que a gente estava, dentro de uma boca de fumo, quando ali atrás ali, quando a boca de fumo era estourada, que eu estava ali dentro, que chegava aos homens, às vezes eu saía correndo, ficava um, ficava dois, os que eram presos, aí depois a gente ficava sorrindo por detrás, dizendo: rapaz, nós somos bandido, nós somos moleque doido, olha aí, nós fugimos, os outros lá ficaram sem entender que era a misericórdia de Deus, sem entender que não era nós, era o Senhor, era Deus trabalhando, nos livrando, nos poupando a nossa vida. E foi um período doloroso, porque o ciclo foi se fechando. Eu não tinha mais escape. Tudo que eu fazia dava errado. Todo assalto que eu fazia, a polícia descobria que era eu. Tudo que eu fazia de errado já estava marcado. Já estava marcado. Tudo estava dando errado. Carimbada. Isso. E acontece que eu tive que sair de Imperatriz, fui para outro lugar, a cidade de Arguianópolis, no estado do Tocantins, ali depois do Estreito. E ali a minha mãe morava ali, até hoje mora. E acontece que eu aprontei muito, tanto naquela cidade quanto no Estreito. E ali no Estreito eu havia feito um assalto com um comparsa. E ali as câmeras do estabelecimento nos pegou. E acontece que mais uma vez eu tenho que fugir de lá, voltar para Imperatriz, porque havia parentes meus do estado do Pará, Breu Branco, perto de Tucuruí, que não me queriam lá. Se reuniram toda a família e falaram: não, sendo rejeitado. Não pode vir para cá, porque se ele vir para cá ele vai morrer mais rápido. E o único escape novamente que o meu pai entendeu é querer eu voltasse de novo para Imperatriz, sendo que Imperatriz já estava marcado para morrer, sendo que Imperatriz o meu nome já estava jogado na lama, sujo, sendo que aqui em Imperatriz eu já não dava mais certo. Tentei ir para Goiânia, era para me ter ido para Goiânia. Minha família ia mandar o dinheiro, né? Eu já ia para Goiânia, só que não deu certo. Deus não permitiu eu ir para Goiânia. E Deus permitiu voltar novamente. Fugir, né? Querendo fugir. Escapar da situação. Deus permitiu eu voltar novamente para Imperatriz. Eu me lembro, pastor, que ontem eu preguei em uma das nossas igrejas aqui do Campo 1, Congresso Manaim. Pastor Elias Nascimento. Me recebeu muito bem com sua esposa, missionária Belarmina. E eu contei uma parte do meu testemunho naquela ministração. Eu falava de 2 tipos de vales que às vezes pessoas passam. O primeiro vale que eu falava era: por que pessoas passam esse vale? Porque há vales que pessoas passam por quebra de alianças com Deus. Pessoas que vivem ali na sequidão. Vive na sequidão porque é desobediente a Deus, porque sem compromisso com o Senhor, e vive uma vida seca. Resultado das escolhas. Resultado das escolhas. Agora, o outro vale que eu falava era o vale do processo. Por que vale do processo? Porque há vales que são processos de Deus para que as promessas de Deus possam se cumprir na nossa vida. Amém. Há situações que às vezes as pessoas passam que é pela desobediência. Há vales, há desertos que é pela desobediência. Mas há vales, há desertos que é necessário para que a glória de Deus seja manifestada na vida. É o trabalhar de Deus. É o trabalhar de Deus. É a olaria de Deus. Quantas vezes eu não ouvi pessoas da minha casa, meu próprio pai, irmãos ou tios, dizer que eu iria morrer, que eu era vagabundo, que eu não ia prestar. A família não acreditava mais. Não acreditava mais, não tinha mais esperança. Enquanto eles falavam isso, minha mãe dizia: ele não vai ser assim. Jesus vai libertar ele. Glória. Ele vai ser um pregador do Evangelho. Enquanto as pessoas não acreditavam em mim, a minha mãe acreditava em mim, porque ela sabia o que Deus teria para minha vida. Eu cansei de chegar em casa, pastor, depois de
8 dias, 10 dias fora de casa, muito tempo, passava muito tempo fora de casa, mais na rua do que em casa. E quando eu abri os armários de casa, tinha pães estragados, tinha comidas estragadas que ela deixava para mim, me esperando, e eu não chegava. Eu cansei de ver isso. E um certo dia, eu estava jogado em cima de uma cama, já não tinha mais para onde ir. Pesava 53 quilos, não tinha perspectiva de vida, estava desesperançoso de acreditar que eu poderia ser liberto das drogas. E um dia eu chorei, clamei ao Senhor e falei para minha família que queria ser internado no centro de recuperação. Foi quando que hoje é meu pastor, que antigamente não era, resolveram chamar o pastor Fagner, que tinha acabado de abrir a igreja do lado da nossa casa. Estava começando ali o trabalho. Ali. Deus já estava trabalhando, Deus permitiu a igreja bem pertinho, para poder salvar a minha vida e a da minha família. Deus é Glória fiel. a Deus. E eu estava se balançando na rede, na casa do meu pai, enquanto estava minha avó Belarmina, de 84 anos, crente, batizada com o Espírito Santo, assembleiana, a minha bisavó, quer dizer, tataravó dos meus filhos, Dona Belarmina. E de repente eu fiquei pensando, eu vou ser internado? Olha para você ver como o diabo é astuto. Eu vou ser internado, as pessoas vão sorrir de mim, as pessoas vão começar a zombar. Olha, o Lucas foi internado, um drogado velho, teve que ser internado. E aquilo ali era Satanás trabalhando na minha mente para mim não receber essa oportunidade de ser internado e ajudado. Mas aí de repente eu escuto a voz do Senhor falar comigo: tu não vai ser internado porque eu vou te libertar. Aí eu olhei para minha avó, apontei o dedo. A minha avó até hoje fala esse testemunho, essa história, esse acontecimento que aconteceu. Eu apontei: vó, eu não vou ser internado no nome de Jesus, porque Jesus vai me libertar. Mas tu se converteu já nesse período aí? Tu já estava... E aí o que é que acontece? Eu estava escondido na casa do meu pai, fugitivo, sendo procurado para ser morto. E havia um trabalho engraçado que na minha casa onde eu morava era um clube de reggae. E o meu pai havia cedido para a igreja toda segunda-feira fazer cultos evangelísticos lá dentro. O nome do culto era Segunda com Cristo. Muito bom. Segunda com Cristo. Aonde? No Clube Swing Brasil. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí acontece que, por você ver como Deus é tão lindo, um lugar que era de festa, um lugar que acontecia alguns acontecimentos sobre usar droga, brigas, prostituição, bebida. Tudo que não presta. Na segunda-feira havia culto ao Senhor. Isso ali já era Deus trabalhando na minha vida e no meio da minha casa. Quando eu escuto uma jovem cantando um hino da harpa cristã de número 10. E quando ela cantava aquele hino, aquela parte: eu te louvo, ó Jesus meu Salvador, dai-me glórias, ó remido, por seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus. Quando eu ouvi esse hino, eu senti um temor. Quando eu ouvi esse hino, eu tremia a minha carne. Chegou lá onde tu estava. Chegou lá onde eu estava. Eu não fiquei quieto, eu fiquei inquieto. Eu levantei, eu preciso ir para esse culto. E toda a minha família estava lá. Se levanto, fico lá assistindo o culto, né? Que eu não adorava, eu só assistia porque eu não era crente. Aliás, estava desviado, afastado dos caminhos do Senhor. De boné, magro, de bermuda. E ali aquele pastor veio de Goiânia. Raimundo Nonato, o nome dele. E ali ele pregou uma mensagem, eu não me recordo aonde ele pregou, qual era a mensagem. Só que ele chamou algumas pessoas para ir à frente. Aí a minha mãe estava do meu lado, ela disse: meu filho, vai, meu filho. E eu fui sem a intenção de entregar minha vida a Jesus. Eu só fui para receber uma oração. E quando ele chega perto de mim, ele olha para mim, a minha mãe do lado, sem ele saber. Ele não conhecia a minha história, ele é de Goiânia. E a minha mãe do meu lado. Ele enche o olho de água, ele começa a lhe falar em línguas estranhas ali. E ele falou: tu sabe por que tu tá vivo? É porque tem uma mulher que ora por ti.
E a minha mãe do lado, Sem sem saber de saber. nada. Minha mãe começou a chorar. Aí todos que estavam naquele culto ali, tanto da minha família como o pastor Fagno e a igreja, que conhecia a minha história, que conhecia a história de luta da minha mãe contra a minha vida, começaram a chorar. Uma das últimas palavras que eu ouvi ele falar: assim te diz o Senhor, hoje eu estou te dando a última oportunidade. Meu Deus. Quando ele falou isso, eu não pensei duas vezes, dobrei os meus joelhos. Ele orou por mim. E daquele dia, algo na minha vida estava sendo mudado. Naquele mesmo dia, a minha vida mudou por completo. Por quê? Porque a minha libertação, ela foi uma libertação instantânea. Já sente um sentimento diferente, né? Foi O algo... medo vai embora. O medo foi... Eu era uma pessoa muito de fé. Eu sempre tive fé. Eu sempre dizia... Ainda no período do meu novo nascimento, da minha nova caminhada com Cristo, eu dizia: ninguém pode me tocar, porque eu vou resgatar almas para o Senhor dentro dos presídios, dentro das bocas eu vou resgatar os meus amigos. Hoje tu faz esse trabalho. Hoje eu faço dentro dos presídios, né? Hoje eu prego dentro da CCPJ. Dá o teu testemunho de vida. Tudo. Homens, pessoas que outra hora roubavam comigo, traficavam comigo, que fazia as coisas erradas comigo, hoje ouve a palavra de Deus através da minha vida. Glória. Isso é o poder. Testemunho vivo. E o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:16, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Deus, ou de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Glória a Deus. Então o Evangelho é poder. Poder de Deus. E foi assim que me converti ao Senhor. Todo um processo, toda uma história por detrás, né, de muitas tristezas, decepções dentro da família, mas em tudo isso, eu me lembro aqui de Isaías 64:4, né, no finalzinho do texto, que Isaías diz assim, Deus falando na boca de Isaías: porque Deus trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Mas eu queria te fazer duas perguntas, Lucas. A primeira, me diz uma tristeza, algo assim que quando o Lucas observa assim, ele se entristece e às vezes abala, alguma coisa que até hoje mexe contigo. Que até hoje me entristece é a falta de bom senso de pessoas até mesmo que se dizem cristão, proferir palavras de maldição a pessoas que estão aprisionadas no crime e na droga. É algo que me dói muito. Um dia eu estava almoçando com meu pai e minha família e o meu pai abriu a boca e disse assim que bandido merecia morrer. Bandido tem que morrer mesmo. Eu olhei para ele e falei assim: pai, se esse bandido merecesse morrer, não era para me estar aqui. Era para me estar morto. Isso ali foi um impacto no meu pai. Falou sem perceber. Porque eu não acredito num cristianismo que muitos estão vivendo, um cristianismo que não tem o poder de mudar a vida de pessoas. Eu não acredito. Simplesmente condena e desiste. Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho, ele muda a vida de pessoas. Eu tenho inúmeros amigos que têm o mesmo testemunho que eu, que puxaram cadeia, que foram traficantes, que cometeram homicídio, mas que hoje são servos do Senhor, que Jesus perdoou. Teve a vida regenerada, transformada. Né? E está aqui, eu sou testemunha viva, né? Então, para todos aqueles que irão ver essa entrevista, eu quero dizer principalmente para as pessoas que estão dentro da igreja, que abra a sua boca para profetizar coisas boas, libertação, principalmente na vida das pessoas que estão aprisionadas. Pastor William, vindo da boca de um cristão que o bandido merece morrer, isso me dói muito. É triste porque a gente temos que acreditar nas pessoas. Jesus acreditou em nós. Tem que ser a visão de Jesus. Ele acreditou em nós. Não pode desistir nunca. Nós não podemos desistir. Então, é uma das coisas que me entristece muito, é essa questão de de muitos cristãos não acreditar na mudança de vida de pessoas que estão na droga e no crime. Lucas, agora uma grande alegria. Algo assim que tu olha assim, tu se alegra. Isso pode ter acontecido contigo ou com alguém da tua família, mas é algo que tu percebe assim que foi a mão de Deus.
Alegrias são muitas, mas uma das coisas que mais me alegra é quando eu estou pregando dentro dos presídios e quando eu vejo almas se Passa rendendo. um filme, né, Lucas? Isso, e quando eu vejo eles se rendendo ao Senhor Jesus. É um sentimento Quando que eu não tem preço. Quando eu dentro de um pavilhão pego a Bíblia Sagrada, e quando eu prego essa Bíblia Sagrada dentro do pavilhão ali, ministrando a palavra, eu pergunto: quem quer Jesus? Quem quer voltar para o Senhor? Quem quer entregar sua vida? E eu vejo as mãos dele Saindo fora da cela, cela, né? fazendo assim com a mão, e a gente ora. Isso ali não tem preço. É uma das minhas maiores alegrias, e de ver o quanto o propósito de Deus é tremendo. Outro dia eu estava aprisionado, mas hoje eu estou levando libertação a eles, para a E glória quem de sabe Deus. amanhã eles estão fazendo o que o Lucas faz hoje. Isso. Então É o Evangelho. Isso, é o Evangelho. Então, Poder de Deus. isso é uma das minhas alegrias. E outra, uma das minhas alegrias é todas as vezes que eu chego de alguma ministração, quando eu estou pregando em algum lugar, quando eu vou pregar todas as noites, a minha mãe, a que orou por mim durante 10 anos, ela pede: Lucas, tu tem foto, meu filho, tu pregando, tu tem foto. Toda orgulhosa. né? Toda orgulhosa, alegre. Ô, meu filho, que Deus te use. Deixa Deus te usar, Jesus é contigo. Lucas, agora pra gente finalizar nosso bate-papo, eu queria que tu olhasse para a câmera e desse uma palavra de Deus para as pessoas que, quem sabe, têm filhos, amigos, irmãos, parentes, pai, mãe, que infelizmente estão nessa vida e muitas pessoas nem têm mais força, nem acreditam mais. E eu queria que o Lucas falasse como um testemunho vivo daquilo que Jesus é capaz de fazer na vida dele. Amém, pastor. Meus queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o coração de vocês. A Bíblia Sagrada diz que a mão do Senhor leva Ezequiel diante daquele vale. E durante 10 anos da minha vida, eu vivi nesse vale de escravidão, nesse vale sem Deus. Mas por detrás desse vale havia uma mulher chamada Maria Isaíde Costa Silva, que ela não desistiu de mim. Ela orou por mim, ela clamou a Deus por mim. Então, por mais que os teus olhos carnais não conseguem ver aquilo que Deus pode fazer na vida do teu filho ou da tua filha, do teu esposo ou da tua esposa, você tem que crer. Porque a Bíblia vai dizer que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, Jesus, ele tem o poder de libertar o homem, o mais vil pecador, e fazer dele um pregador, um missionário, um pastor, um evangelista, um profeta. Jesus, ele tem esse poder. E por mais que você está desacreditado, desesperançoso, desesperançosa, a última palavra quem determina é o Senhor. A Bíblia diz que no coração do homem ele planeja muitas coisas, mas a última palavra vem de Deus. Está aqui um testemunho vivo do que o Evangelho de Cristo pode fazer. Todos olhavam para mim e diziam: não tem jeito. Mas Jesus olhava do céu e dizia: eu vou fazer dele um pregador e um ministro do meu Evangelho. Amém, Lucas. Depois eu vou colocar tuas redes sociais Amém. Embaixo para as pessoas acompanhar de perto o ministério do Lucas, ver o que Deus tem feito através da tua vida. Tem uma rápida mensagem que eu me esqueci de falar e que sempre tenho falado para mães e principalmente para pais que têm os seus filhos no crime, na droga, né? Profetiza aquilo que você quer ver, não aquilo que você está vendo. Porque o que você está vendo nesse exato momento só são dificuldades, desespero, choro, lágrimas. Mas traz para a existência do profetiza e crê que aquilo que você profetizou, irá profetizar, Deus irá concretizar na tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus continue te abençoando, Amém. Lucas, te usando como instrumento. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão tocadas por esse testemunho. E quem sabe nós vamos receber mensagem aí de alguém que ouviu esse testemunho e viu o que Deus é capaz de fazer. Eu quero orar pela tua vida no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esse momento, Senhor, por todo aquele, Senhor, que vai assistir esse testemunho, esse bate-papo, que o teu Espírito Santo possa mover, possa tocar, possa transformar, meu Deus, porque aquilo que aparentemente aos nossos olhos seja impossível, Lucas 1:37 diz que para Deus não existe impossível. E nós queremos te agradecer, Senhor, que o teu reino se estabeleça em nossas vidas e que a tua vontade, Senhor, seja a base da nossa vida.
Nós te louvamos e te agradecemos Aleluia. no nome de Jesus. A paz do Senhor e Deus te abençoe.